Boa noite, eu sou o Hugo e gostaria de compartilhar uma experiência que tive em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Naquela época, eu costumava me reunir quase todas as noites com alguns amigos da cidade para jogar futebol. Nós jogávamos em um campo que ficava nas margens, quase dentro da floresta. Na nossa região, há diversas lendas que cercam um lugar específico. Às vezes, durante a noite, gritos angustiantes podem ser ouvidos vindos da floresta. Há também um rio que alimenta uma barragem, onde em épocas específicas é possível ouvir um choro de um bebê. Dentro da floresta, há uma série de torres que sustentam cabos de energia de alta voltagem. Conta-se que durante a instalação dessas torres, muitas pessoas foram enterradas vivas em suas fundações, como uma oferta para garantir que as torres nunca cairiam. Os gritos horríveis que se ouvem são supostamente vindos de todas essas pobres almas que foram ancoradas nas torres. Meus amigos e eu costumávamos ouvir essas histórias simples e lendas, mas tudo isso continha uma grande verdade que descobrimos por conta própria. Certo dia, estávamos jogando futebol no campo que mencionei anteriormente. O jogo estava muito acirrado e ninguém queria desistir, então ele se estendeu. Já eram 8 horas da noite e estava escurecendo, mas continuamos jogando. Estávamos muito confiantes, pois nunca havia acontecido algo ruim antes. Alguns de nós corriam pelo campo enquanto outros aguardavam o desafio sentados na praia. De repente, enquanto jogávamos, alguns de nós percebemos que os outros jogadores começaram a parar e se voltaram assustados em direção à floresta. Alguns até começaram a correr. Paramos o jogo e perguntamos o que estava acontecendo, e eles disseram que ouviram uma garota gritando: "Mamãe, onde você está?" A maioria de nós não acreditou, questionando o que uma menina estaria fazendo sozinha ali na floresta. No entanto, aquela vozinha ficou cada vez mais alta, ecoando em todos os lugares. Não vimos nenhuma menina além daquela voz que parecia vir das árvores dentro da floresta. "Mamãe, onde está?" Nunca vou esquecer essa frase, assim como a voz daquela menina. A maioria de nós ficou paralisado, enquanto os outros começaram a correr assustados. No entanto, a voz daquela garota continuou a ficar cada vez mais alta. No final, todos nós ficamos apavorados e começamos a correr em direção às nossas casas. Mesmo quando chegamos em casa, ainda podíamos ouvir a voz daquela menina. Mas isso foi apenas o começo de uma série de eventos estranhos que iríamos experimentar naquela floresta. Algumas semanas se passaram e eu e todos meus amigos planejamos uma caçada de tatus na floresta. Naquele dia, concordamos em nos encontrar às 8h30 da noite na estrada principal e a partir daí entrar juntos na floresta. É importante ressaltar que dessa vez reunimos cerca de 20 pessoas, incluindo algumas crianças que também queriam ir conosco. Alguns deles chegaram um pouco atrasados, então foi por volta das 9 da noite quando começamos a caminhar em direção ao interior da floresta. Caminhamos por vários quilômetros até alcançarmos a área onde a barragem e o rio se encontram e se alimentam. É comum encontrar ninhos ao redor dessa área, especialmente tocas de tatu. Quando chegamos lá, tivemos que nos esconder e esperar, já que os tatus geralmente saem para procurar comida por volta da meia-noite. Enquanto esperávamos, o grupo se reuniu para contar histórias, algumas assustadoras e outras engraçadas, para passar o tempo mesmo. Quando finalmente chegou a meia-noite, nos organizamos para começar o tour da caça aos tatus. Começamos a caminhar lentamente entre as árvores, mas vimos algo que interrompeu nossos passos. Bem à nossa frente, a cerca de 300 metros de distância, próximo ao rio que liga a barragem, avistamos uma mulher vestida de branco caminhando perto da água. Ficamos paralisados ao vê-la, pois ela era claramente visível apesar daquela distância. Nos chamou muita atenção que ela estava sozinha naquele lugar e era meia-noite. Esperamos por um momento para ver quem era ou o que estava fazendo ali, enquanto de repente ouvimos um grito aterrorizante que nos fez tremer até os ossos. Nos primeiros segundos, corremos para sair dali, mas logo todos nós já estávamos correndo em direção à cidade.
Corremos cerca de 1 milha, então paramos para descansar um pouco e verificar se não havia ninguém faltando. Felizmente, todos nós estávamos lá, embora algumas crianças estivessem chorando muito de medo. Tentamos acalmá-las, mesmo os adultos estando igualmente apavorados com aquela situação. Logo que recuperamos o fôlego, continuamos correndo sem parar por outro quilômetro antes de descansar novamente. Foi lá que descobrimos que o terrível choro ainda podia ser ouvido, embora mais fraco. Demos as mãos às crianças e abraçamos os menores para correr mais rápido em direção às nossas casas. Quando chegamos à parte onde havia torres de eletricidade, paramos por alguns minutos, mas logo retomamos a corrida. Finalmente, chegamos à estrada e conseguimos sair da floresta. Nos encontramos no mesmo ponto onde tínhamos nos separado. Depois de alguns minutos, parecia que todos estavam mais calmos, então continuamos caminhando em direção à cidade. No entanto, algo difícil de acreditar aconteceu naquele momento. Começamos a ouvir gritos e lamentos horríveis que vinham da floresta, e de repente todas as luzes das casas se apagaram. Ficou completamente escuro e não conseguimos ver mais nada. O mais assustador foi que ao longe ainda podíamos ouvir aqueles gritos. E quando finalmente chegamos às ruas da cidade, todos nós corremos para nossas casas. Muitas das pessoas que estavam comigo naquela noite dentro da floresta afirmam que de vez em quando ainda ouvem os lamentos assustadores, mesmo durante o amanhecer. Alguns têm tanto medo que se recusam a voltar lá novamente, e outros nem sequer vão ao campo para jogar futebol. O medo em seus olhos é notável quando eles me contam sobre seus pesadelos que os impedem de dormir. Acreditamos firmemente que aquela mulher vestida de branco é a tal mulher chorona muito conhecida nas lendas aqui da nossa cidade, e que junto com ela choram as almas que nos aterrorizaram naquela noite. Os lamentos que ouvimos foram os mesmos que muitos de nossos avós afirmaram pertencer a todas as pobres almas que estavam presas ali. Algo naquela noite movimentou todas aquelas energias. Nunca mais ouvi nada tão horrível e desde então, sinceramente, espero nunca mais ter que passar por uma experiência assim novamente.